Olá, meu nome é Alfredo e este é o quinto vídeo da série sobre lógica de predicados. Nesse vídeo veremos a semântica de primeira ordem, ou seja, um modo de estabelecer uma relação entre coleções de objetos estruturados de um certo modo e a linguagem de primeira ordem. Como estabelecemos essa conexão? Começaremos com um modelo simplificado dessa dinâmica e nos vídeos seguintes estenderemos essa análise para incorporar mais elementos. Vamos começar? Para introduzirmos a semântica de primeira ordem, começamos descrevendo dois elementos fundamentais. O primeiro deles é o estado de coisas, ou seja, a ideia de que existem objetos mesmos, que se relacionam entre si de um certo modo e possuem suas próprias características. Do outro lado, aquilo que viemos tratando até o momento, que são as fórmulas de primeira ordem, são descrições, são coisas sintáticas. A relação entre esses dois elementos é aquilo que nós estamos interessados ao estudar semântica. É essa conexão entre estado de coisas e fórmulas que chamaremos de a semântica de primeira ordem. No caso da lógica proposicional, como nós vimos no curso anterior, a semântica ela é dada pela atribuição de valores de verdade às fórmulas com o método das tabelas de verdade. Para a lógica de primeira ordem, esse tratamento não é suficiente e nós precisaremos descrever aquilo que chamaremos de modelos ou estruturas. Vamos agora descrever em particular um estado de coisas ou modelo e, a partir desse modelo, vamos estabelecer as definições precisas da nossa semântica. O que vamos usar como base para esse estado de coisas? Vamos usar uma ideia ou um conceito intuitivo de uma estrutura. Ela tem objetos, e nesse caso temos esses três objetos. O objeto vermelho, que está acima, nós temos o objeto da esquerda azul e temos o objeto da direita azul. Esses objetos, eles têm cada um a sua cor e eles são relacionados a partir de uma seta, que estabelece uma relação binária entre esses dois objetos. Isso é uma descrição intuitiva, gráfica, de um estado de coisas ou de um modelo. Agora, nós seguimos com a atribuição de alguns nomes para nos guiar a desenvolver de modo preciso a descrição desse modelo. Então vamos dizer que a relação estabelecida entre esses objetos se chama R e vamos dar nomes a cada um desses objetos. O objeto vermelho acima, ele vai ter nome A1, o objeto da direita azul vai ter nome A2 e o objeto da esquerda azul vai ter nome A3. Além disso, nós temos mais dois predicados importantes aqui para descrever essa estrutura. O primeiro é o azul, que diz esse objeto tem ou não a cor azul, e o vermelho, o predicado esse objeto é vermelho, que é dado pela letra V. Além disso, nós damos o nome ao modelo como um todo de M. E agora começamos a descrição precisa desse estado de coisas. Começamos com a descrição do domínio, o domínio de interesse desse modelo. No caso, ele coleciona todos os objetos, que são os círculos A1, A2 e A3, e damos o nome deles de domínio. Além disso, nós precisamos descrever as relações importantes nesse modelo, nessa estrutura. No caso, começamos com a descrição do predicado ser vermelho. E o predicado ser vermelho, interpretado no modelo M, e é isso que a gente está indicando com esse M em cima do V, é a interpretação de ser vermelho nessa estrutura é a coleção dos objetos que têm a propriedade de ser vermelho. Nesse caso, vai ser o conjunto que contém a sequência unária do objeto A1, que é o único objeto vermelho. Além disso, nós temos a relação
A, o ser azul, que interpretado em M vai nos dar as sequências unárias que tem o objeto A2 e a sequência unária que tem o objeto A3. São os dois casos em que atribuímos a propriedade azul dentro desse modelo. Percebam que o que a gente está fazendo é ler a estrutura e organizar ela em conjuntos, onde podemos checar as informações sem precisar olhar ou verificar o desenho. E isso é importante se a gente está fazendo uma formalização. Agora, vamos descrever, por fim, a relação R, a relação que estabelece uma conexão entre dois objetos desse domínio. No caso, a relação R, ela vai ser o conjunto de pares ordenados, porque a relação é binária, em que estabelecem a seta que vai de um objeto em outro objeto. No caso, note que a relação R ela vai de A3 para A1. Então, na hora de fazermos a descrição, nós colocamos no par ordenado, no primeiro elemento do par ordenado, o A3 e depois o A1. E seguimos com o mesmo processo. Nós agora temos também o par A1-A2, que é a seta que vai de A1 para A2, e nós temos, por fim, a seta que vai de A3 em A2. E com isso, percebam que nós transformamos em conjuntos todas as informações pertinentes do estado de coisas que estávamos descrevendo. E isso é o que nós chamamos de um modelo. Ainda faltam alguns elementos para completar a descrição de um modelo em geral. E nesse caso nós precisaríamos falar das constantes e das funções. Mas nós deixaremos o tópico das constantes e funções para o próximo vídeo. Por enquanto, vamos ter um modelo bem simples e entender como conectar o modelo com as fórmulas de primeira ordem, as fórmulas que falam algo sobre essa estrutura. A estrutura ou o modelo chamado M, ele vai ser dado pela ênupla ordenada que contém a descrição de todos esses elementos que nós acabamos de falar. De posse desses elementos, da descrição formal desse modelo, nós agora podemos falar sobre a validade de certas fórmulas em relação a esse modelo. E é isso que vamos começar a fazer aqui. Vamos descrever a validade para as fórmulas atômicas, ou as fórmulas mais simples. E essas fórmulas mais simples elas vão ter a seguinte cara, a forma que estamos descrevendo aqui, que seria V de x1, ou x1 tem a propriedade de ser vermelho, x1 tem a propriedade de ser azul, na fórmula AX1, e x1 se relaciona com x2 a partir da relação R, que no desenho era a seta que vai de x1 para x2. Vamos estudar então a conexão dessas fórmulas com o modelo. E para isso, nós precisamos de um elemento extra, um ingrediente que faz a ponte entre as variáveis e o nosso domínio. Essa ponte ela é chamada de atribuição, ou podemos usar aqui a letra S para estabelecer essa atribuição, e ela é uma função que vai das variáveis da nossa linguagem para objetos do nosso domínio. E vamos ver aqui um exemplo de uma função de atribuição. Se nosso domínio, se nossa linguagem tem como variáveis possíveis as variáveis x1, x2, x3, x4 e assim por diante. Então podemos escolher valores do nosso domínio para atribuir a cada uma dessas variáveis. Note aqui, nós temos somente 3 objetos possíveis para atribuir. Então não vai ter nenhum problema se várias variáveis apontam para um mesmo objeto, ou até mesmo que nenhuma variável aponta para um dos objetos. O que acontece é cada uma das variáveis tem que apontar na atribuição a algum objeto. E vamos dizer, por exemplo, então, que x1 está atribuído a A1, x2 está atribuído também a A1, x3 está atribuído a 2, x4 está atribuído a 1, x5 está atribuído a A3. E assim por diante. O ponto é,
essa função de atribuição ela vai ser importante na hora de estabelecermos a validade dessas fórmulas. Por quê? As fórmulas elas podem ter, como vimos no vídeo anterior, variáveis livres. E as variáveis livres elas precisam ser atribuídas antes de serem avaliadas. E é isso que a função de atribuição preenche, né? Ela preenche esse espaço entre as fórmulas, que podem ter variáveis livres, e as sentenças, no caso, seriam fórmulas com atribuição, e aí, nesse caso, elas podem ser avaliadas. Tratemos, então, um exemplo simples. Digamos que nós tomamos a fórmula Rx1x3, certo? É uma fórmula da nossa linguagem, e nós fazemos a pergunta, essa fórmula ela é válida em M com a atribuição S, a atribuição que nós definimos aqui em cima? Para responder a essa pergunta, nós precisamos estabelecer a conexão entre atribuição, fórmulas e modelo. Mas vamos resolver isso de modo intuitivo, antes de definirmos de modo mais preciso. Como que nós fazemos? Vamos observar quem são as atribuições associadas a cada uma dessas variáveis. No caso, nós temos que x1 está atribuído a 1, x3 está atribuído a A2, como nós podemos ver aqui em cima, e se lembrarmos como que era a relação R, nós verificamos que sim, a relação A1, A2, ela está no modelo. Se você não está lembrando como é o desenho, lembra que o vermelho se relaciona com o azul da direita. Mas mais à frente nós voltaremos a ver aquela mesma figura, então fique tranquilo. O ponto aqui é verificar que nessa atribuição a relação R de fato se estabelece entre ou de A1 para A2. E é isso que nos interessa na hora de falar sobre esse modelo. Então, formalmente, nós vamos definir ou dizer que um modelo, segundo uma atribuição S, ele satisfaz, e lembra, nós usamos esse símbolo para dizer a relação semântica na lógica proposicional, e vamos também usar esse mesmo símbolo, que é essa linha vertical com duas linhas horizontais, para dizer que é uma relação de consequência semântica. Então, M com a atribuição S satisfaz a fórmula atômica Rx1x3 se somente se o par atribuído a esses objetos ele de fato tem a característica dentro do nosso modelo M. Mas vamos ver isso agora em mais detalhes. Agora, nós temos aqui no canto superior direito novamente o mesmo desenho que nós tínhamos para o M. E vamos usar esse desenho para retomar as informações da descrição do modelo. Mas, lembra, ele já está totalmente descrito a partir dos conjuntos que caracterizam o modelo. Então, vamos definir de modo mais formal que M com atribuição S satisfaz a relação x1 com x3 se e somente se os objetos A1 e A2 eles pertencem, lembra? A interpretação da relação R no modelo M é um conjunto com pares ordenados daqueles objetos que se relacionam segundo a relação R. Isso quer dizer que, ao olharmos para a variável x1 e aplicarmos a função S, obtemos A1, e, ao olharmos para a variável x3 e aplicarmos a atribuição, a função de atribuição a x3, obteremos A2, e o par ordenado A1, A2, no caso, a resultante da aplicação da atribuição, forma um par ordenado que está dentro da interpretação da relação R. E veja, agora, de posse do desenho, nós podemos verificar que, de fato, A1 aponta para A2 segundo a relação R. De um modo simplificado, ou seja, um abuso de notação, uma forma mais simples de escrever, mais rápida de escrever, é dizer que essa relação de satisfação ela pode ser completamente capturada pela ideia de que estamos atribuindo as variáveis relevantes, no caso x1 e x3, o A1 e o A2. Mas isso é um pequeno abuso de notação, mas ele é perfeitamente compreensível e vai facilitar o modo como
expressamos algumas vezes a relação de satisfação. Então vamos usar agora essa notação para resumir o que está sendo dito na relação M com a atribuição S satisfaz a fórmula R1, X1, X3. Certo? E agora, de posse disso, vamos avaliar várias formas. Vamos, com essa notação, fazer a avaliação olhando para o desenho de diversas formas. E, além disso, vamos usar ou desenhar um outro modelo, um modelo diferente, mas similar, que seria o modelo N. Então, nós temos o modelo M, que tem essa relação entre setas, e o modelo N, ele é exatamente o mesmo no sentido dos objetos que ele tem, que é o A1, A2 e o A3. As cores dos objetos A1, A2 e A3 também são os mesmos, mas a relação, as setas, elas não são exatamente iguais. Certo? Se você observar, a seta que vai de A3 para A1 é a mesma, de A1 para A2 é a mesma, mas não existe uma seta de A3 para A2, e sim uma seta de A2 para A3. Certo? De posse disso, vamos observar algumas fórmulas e avaliar se elas valem ou não. Note então que se temos a fórmula V, ela vai satisfazer, o modelo vai satisfazer quando atribuímos A1 a variável em V, porque A1 de fato é vermelho. Da mesma forma, nós poderemos dizer que V não é satisfeito para a variável, o objeto A2 no nosso modelo M. E para isso nós usamos esse corte para dizer que não satisfaz. No caso, M não satisfaz a fórmula que diz que o objeto A2 tem a propriedade de ser vermelho. E seguimos com algo similar. Vamos observar mais alguns poucos exemplos. Nós temos também que o modelo M ele satisfaz que A3 tem a propriedade de ser azul, basta olharmos o desenho e vermos que A3 é de fato azul. M não satisfaz que A1 é azul, porque nós sabemos que A1 é vermelho. E, além disso, a relação R ela pode ser estabelecida dentro desse modelo entre os objetos A3 e A1, como nós vemos acima, mas M não satisfaz a relação R entre A1 e A3. Agora, olhamos para N, que é levemente diferente de M, do nosso modelo M. E no caso, N satisfaz a relação A3-A1 e, além disso, N não satisfaz a relação A1-A3. Ou seja, entre os objetos A1 e A3, se você observar a linha anterior, nós temos que M e N funcionam exatamente igual, de modo exatamente igual na relação entre A1 e A3. Porém, N satisfaz a fórmula que diz que A2 se relaciona com A3, porém M não satisfaz a relação entre A2 e A3. E nesse caso, temos uma evidência concreta de que os modelos M e N são distintos. Afinal, eles discordam sobre a validade de fórmulas iguais. Note que, nesse caso, no caso que descrevemos aqui, não precisamos investigar as fórmulas de primeira ordem para saber que os modelos são distintos. Afinal, nós temos um desenho que já passa de modo completo a informação desses modelos. Porém, em casos matemáticos mais complicados, não temos uma representação completa daquilo que é a estrutura desses modelos. E nesse caso, buscar fórmulas de primeira ordem que esses modelos discordam é um modo, é um método para se estabelecer que essas estruturas são fundamentalmente distintas. Nos próximos vídeos, nós vamos começar a expandir essa análise. No vídeo de hoje, nós fizemos somente a relação semântica para fórmulas atômicas sem funções e sem constantes. No próximo vídeo, vamos estudar as constantes e as funções dentro dos modelos. E, em seguida, nos vídeos seguintes, veremos como estabelecer as relações semânticas para as formas complexas e, principalmente, para as formas quantificadas. Muito obrigado e até o próximo.